Juízes, capítulo 4, peço para que você abra sua Bíblia. Falaremos um pouco hoje sobre uma salvação inesperada. Juízes, capítulo 4, nós faremos a leitura com o passar da exposição, mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, tá bom? Não vou ler o texto todo, porque o texto é bem longo e a gente assim ganha tempo. Uma salvação inesperada. Os capítulos 4 e 5 do livro dos Juízes são muito interessantes. Não somente porque é palavra de Deus, obviamente, mas pelo jeito que estão estruturados. No capítulo 4, é o capítulo que nós vamos fazer a exposição hoje, você vai ver a história como aconteceu, na perspectiva do narrador. Já no capítulo 5, você vai ver a mesma história, mas numa perspectiva poética. E sabe o que é legal? Há várias coisas no capítulo 4 que o narrador deixa para contar só no capítulo 5. Então, algumas coisas aqui a gente vai deixar em suspense. É muito raro isso nas Escrituras. Você tem uma história e logo em seguida a narração poética da mesma história. O que você vai encontrar na Bíblia, um paralelo semelhante, é Êxodo 14 e 15. Êxodo 14, você vai ver a grande travessia do Mar Vermelho. Um episódio épico na vida do povo de Deus. E no capítulo 15, Moisés faz um cântico belíssimo sobre o que Deus fez naquela ocasião. Então, nós estamos diante de um texto muito bem estruturado, muito bem escrito, obviamente. Alguma outra curiosidade? Se você chegar numa escola dominical, não é o caso aqui, e perguntar, alguém já ouviu falar que existe uma mulher chamada Débora na Bíblia? Normalmente as pessoas falam, eu lembro, é a primeira juíza, ou a única juíza da Bíblia. Eu lembro, ela era muito importante ali na época do juiz. Normalmente vai chegar perto, é isso mesmo. E Baraque, quem foi? Capítulo 4 fala dos dois. Por que para gerações, Débora ficou mais conhecida do que Baraque? Nós vamos ver isso hoje. Então, mas antes de entrarmos no texto, lembremos-nos do que está acontecendo aqui no livro dos Juízes. Se você é visitante na nossa igreja, normalmente, quando eu prego, eu faço séries em livros ou passagens da Bíblia. Tá? Mas fique tranquilo, se você não ouviu as outras pregações, você não vai ficar deslocado, tá bom? Eu vou tentar fazer de um jeito para que você entenda o que está acontecendo aqui. Então, lembremos-nos de que nós estamos no livro dos Juízes, que é o período entre a conquista da Terra Prometida e a monarquia de Israel. Entre essas duas coisas há um período, e nós chamamos do período dos juízes. Normalmente, alguns estudiosos dão 200 a 300 anos de duração. É um período onde a segunda, terceira, quarta geração, depois de Josué, teve como missão exterminar o povo, os habitantes de Canaã. Era a missão que eles tinham. Todavia, você vai lendo o livro dos Juízes, eles falharam grandemente. Eles começaram a fazer aliança. Eles diziam, Deus é grande, como nós cantamos aqui. Mas parece que os cananeus são maiores. Era isso que o coração deles dizia. Então, eles, com uma desculpa de ter aliados, eles começam a fazer aliança com os povos da terra. Depois dessa aliança, você vai ver em Juízes capítulo 1 e 2, que eles começam a cair em idolatria, ao ponto de não só ficar na idolatria, mas a entregar seus filhos e suas filhas para se misturar com aquele povo. Neste livro, irmãos, nós veremos como que o povo de Deus fica quando se distancia da palavra do Senhor. Há momentos no livro do Juízes que você fala, isso aqui não é povo de Deus? É sim. Nós somos capazes de fazer coisas horríveis, ainda que como crentes, quando nos distanciamos de Deus. Essa é a mensagem do livro dos Juízes. Mas graças a Deus não para por aí. Nós estamos nessa série vendo que Deus, mesmo diante de um povo rebelde, idólatra, traz salvação. Nós vimos, por exemplo, o caso de Otiniel, o juiz ideal, corajoso, Eude, aquele juiz preparado, que lutava com as duas mãos. E hoje
nós veremos a história de Débora e Baraque. O que salta aos nossos olhos é que Débora é a única juíza de toda a Bíblia. A pergunta é, por quê? Nós vemos também um homem cheio de temores e receios com ansiedade. Veja, a ansiedade não é uma coisa dos nossos dias. O nosso texto não vai aparecer um Caleb corajoso, um Otiniel, o juiz ideal, um Eude que vai para a batalha. O nosso texto não tem uma liderança masculina forte. Parece que, neste exato momento, Israel, em sua liderança, está aos frangalhos. E mulheres tomam a frente. Dessa forma, veremos como que Deus traz salvação ao seu povo de forma inesperada. Algumas cenas para que nós entendamos o que está acontecendo. Primeira cena, vejamos aí um cenário sombrio, versos 1 a 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é um cenário sombrio. Sombrio por quê? Primeiro, por conta da localização do inimigo. Se você perceber, o inimigo é Jabim, rei de Canaã. Você já teve alguém que quis o seu mal? Uma coisa é uma pessoa que quer o seu mal e ela mora do outro lado do mundo. Outra coisa é ela querer o seu mal e morar em outro estado. Outra coisa é ela morar no seu quintal, na sua casa. Lembremos-nos, Israel fez aliança com os cananeus. Eles moravam junto com eles, juntamente com eles. Mas teve um momento que Canaã se torna mais poderoso que Israel e começa a ir à batalha. Portanto, diferente das outras opressões, como Cusã e Rezataim, lá de Otiniel, verso 8 do capítulo 3, ou de Eude, verso 15 do capítulo 3 também, o que você tinha? A primeira opressão era distante. Cusã e Rezataim, rei da Mesopotâmia. Israel está aqui. Ele consegue oprimir. Depois vem mais para perto, Moabe, rei Eglon. Agora está no quintal de Israel. E isso era assustador. O texto diz que Jabim reinava em Azor. Azor, para quem conhece um pouco do mapa do Novo Testamento, fica a 16 quilômetros do Mar da Galileia. É realmente dentro do território de Israel, próximo da cidade de Nazaré, onde viveu o nosso Redentor. Segundo lugar, o cenário era sombrio por conta da força do seu inimigo. Veja, Jabim não era qualquer um. Ele tinha 900 carros de ferro. Aí você fala, o que isso significa? Deixa eu explicar. É como se Jabim tivesse tanques e mais tanques. Para aquela época, isso era um armamento muito poderoso. É como se Jabim fosse o único a ter aquilo que nós vemos hoje, aqueles drones que mandam granadas. É muito comum na guerra da Rússia e Ucrânia. Smart bombs, eles chamam, né? Bombas inteligentes, não tripuladas. Então, normalmente você vê isso nas reportagens, um exército russo, vem um drone, um só, sem ninguém, despeja uma bomba e mata 10 de uma vez. É assustador. Jabim era essa pessoa assustadora para os israelitas. Ele tinha 900 carros de ferro. Era um inimigo poderoso. Veja, em terceiro lugar, o cenário era sombrio não só por conta da localização e da força de Jabim, mas também por conta da sua maldade. O texto vai dizer que, verso 3, que ele oprimia duramente os filhos de Israel. É a primeira vez que isso aparece na narrativa.
Os outros oprimiam, mas Jabim oprimia duramente. Possivelmente com técnicas de tortura, de humilhação, abuso e assim por diante. E isso Israel passou 20 anos. 20 anos. É o maior período de opressão até agora. 20 anos sofrendo uma dura opressão. E por fim, em quarto lugar ainda, nesse cenário sombrio, esse cenário era devastador por conta de um comparativo acerca do passado. Se você pesquisar o nome Jabim, você vai ver que Josué havia derrotado um rei com este nome. Em Azor mesmo, lá em Canaã. Possivelmente, Jabim era um título de rei entre os cananeus. E você vai ver em Josué, capítulo 11, versos 1 a 11, que Josué vai até Jabim, vence os seus exércitos, queima cavalos e cavaleiros e carruagens. Porque Josué sabia que quando Deus está à frente do seu povo, não tem arma tão poderosa a ponto de impedir o avanço da igreja. Mas aqui é diferente. Levanta-se outro Jabim, e o poder de outrora não é mais o mesmo. A idolatria corrompeu o poder do povo de Deus. E agora eles estão aqui 20 anos sofrendo. E a pergunta é, e agora? Irmãos, há momentos na nossa vida que nós passamos pelas consequências do nosso pecado e sofremos muito. E às vezes o que nos resta é falar, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da tua igreja? Estamos humilhados, sofrendo a consequência do nosso pecado. E agora, Senhor? O que vai ser do seu povo? É nesse momento que nós entramos na história de Débora e Baraque. Então, se em primeiro lugar nós vimos um cenário sombrio, em segundo lugar nós veremos a convocação para a guerra, versos 4 a 9. Diz assim o texto, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher, ou melhor, das mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Como que a gente pode entender essa convocação? Primeiro, o chamado de Débora nos versos 4 a 7. Débora é apresentada como uma profetisa. E você vê que ela é esposa de um homem chamado Lapidote. Você vai ver que no texto não diz nada sobre ele. É um ser apagado da história. Onde estão os homens? Não sei. O texto não diz. O verso 5 diz literalmente que os filhos de Israel subiam até ela para o julgamento. Se você gosta de anotar na sua Bíblia, eu peço que você anote isso. Subiam para o julgamento. Isso sugere, irmãos, que o trabalho de Débora não era ser juíza de todas as causas de Israel. Normalmente é assim que a gente interpreta, né? O que Débora fazia? Julgava todas as causas, ela era a juíza de pequenas causas ali do povo. Não. Quando o texto diz que o povo ia ter com ela para o julgamento, é um julgamento específico. Possivelmente era o caso de Canaã, sendo o grande opressor da época. Então eu quero que você imagine a cena. 20 anos de opressão.
O pessoal, e agora? Cadê a palavra de Deus? O que nós vamos fazer? Vamos falar com Débora sobre o assunto. Então o texto não diz, mas parece que foi vários meses ou até anos da Débora orando a Deus e instruindo o povo diante da opressão cananita. Era esse o juízo que ela fazia. Então, o texto vai dizer que nesse chamado ela convoca Baraque. Baraque em hebraico significa relâmpago. Então, por meio da profetisa, Deus dá uma ordem a este homem para que ele reúna 10.000 soldados e suba um monte, o Monte Tabor. Eu quero que você imagine o Monte Tabor com uma tigela ao contrário. Exatamente assim. Tá? Você pode pesquisar depois. E, neste momento, Deus haveria de entregar os 900 carros de ferro na mão de Baraque. Para nós que não estamos acostumados com guerra, tudo bem, ok. Não, irmãos, é um plano suicida. Porque você vai ficar totalmente exposto. O seu inimigo vai vir e vai acabar com você, sem deixar rastros. Então, não era, de fato, aos olhos humanos, o bom plano. Por isso que, em segundo lugar, nós vemos a resposta de Baraque no verso 8. Dizendo, se fores comigo, Débora, eu vou, mas se você não for, eu não vou também. Você não é profetisa? Você confia no que você disse? Confio. Então você vai vir comigo. Baraque queria uma garantia. Ele queria saber se, ao ser fiel a Deus, ele se daria bem no final. Ele queria saber se seu sangue não seria derramado. Quem garante que eu vou me dar bem no final? Você já pensou assim? Você tem duas opções no trabalho: ser crente ou negar a sua fé. Aí vem a voz da consciência. Quem me garante que eu vou ter resultado se eu for crente? Quem me garante que eu não vou perder o emprego? Quem me garante que eu não vou perder a minha posição se eu for fiel a Deus? Baraque estava neste momento pensando assim: quem me garante que eu vou me dar bem no final? Cadê a coragem de Otiniel e Eude aqui, meus irmãos? Lembra Otiniel? O Espírito Santo desce sobre ele, ele vai à guerra sem pestanejar. Eude também, sozinho. Sozinho, Eude mata o rei Eglon. Nós vimos em sermões passados. Sozinho. Aqui, o Baraque, que significa relâmpago, mostra que não é nem uma faísca. Não é a coragem de Josué e de outros sumira. A liderança masculina em Israel, de fato, estava passando por momentos difíceis. E nós vemos no verso 9 a repreensão de Débora, dizendo, tudo bem, pela sua atitude covarde, a glória da guerra, isso era muito caro naquele período, não será tua, será de uma mulher. Que mulher é essa? Veremos já já. Então, o texto segue, a história vai seguindo, versos 10 a 16, vai nos mostrar uma vitória extraordinária. Não vejamos, versos 10 a 16. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de guerra. Lembra aqui que é a maior tecnologia da época. Então, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim, passara o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada. Diante de Baraque, Cícera saltou do carro e fugiu a pé.
Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Agora nós vamos ver essa vitória extraordinária. Verso 10 vai dizer aí, vai nos mostrar a preparação dos israelitas. Todos eles se encontraram em Quedes, perto de Zanaim e do rio. Aparentemente, então, seguiram para o norte, para o Monte Tabor. Quedes é uma região próxima ao Monte Tabor. Era uma cidade que eles deveriam fazer parada. É importante gravar isso. Aparentemente, seguiram, tranquilo, para atrair o exército de Cícera. Cícera aqui é nome de homem, tá, irmãos? Não é nome de mulher, na época era nome de homem. Então, eles passam por Quedes e sobem ao Monte Tabor. E ali estão para atrair os exércitos de Cícera. E é interessante que o verso 10 destaca que Débora também subiu com ele. Essa repetição é para mostrar, Débora realmente fez isso. Ele estava inseguro. E uma mulher teve que acompanhá-lo. Versos 11 a 13, você vai ver a preparação dos cananeus. No verso 11, parece que a história trava. Nós ficamos sabendo de um Éber, que tinha se apartado dos queneus, que moravam ali em Judá, ganharam terras por serem parentes, os sogros de Moisés. Ele se aparta e vai morar perto de Quedes, Zanaim. Aí você fala, oxe, agora legal, tem um aliado. Eles eram parentes dos sogros de Moisés. E o povo de Deus está indo à guerra, eles estão ali perto. Eles vão se unir e vão guerrear. Mas o texto não diz isso. Só diz que ele se mudou e morava perto de Quedes. E a história segue dizendo que anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Chegaram para Cícera e falaram, olha, o seu inimigo está acima do monte. Este é o momento para atacar e exterminar a rebelião. Agora a pergunta, como o pessoal diz, né? Quem falaram? Normalmente, teria que ser alguém que estava perto. Será que foi o Weber? Um traidor? Ele não era para ser aliado? O texto não diz, mas vai dar algumas pistas ao final. Então, anunciaram, e nós vemos aí nos versos 14 e 15 um confronto misterioso. Como já mencionamos, o Monte Tabor era impossível de protegê-los. Então, o texto vai narrar que Cícera, ao lado do rio Quizon, começa a marchar, num vale, para se encontrar com os israelitas na montanha. Quando os israelitas veem o exército de Cícera se aproximando pelo rio, eles descem a montanha e vencem a batalha. E o texto é curioso, porque diz que Cícera foge a pé, e Baraque corre atrás de Cícera e corre atrás dos carros de ferro. Como isso pode acontecer? É humanamente impossível. Na história, você aguarda o massacre do povo de Deus. Você fala, não, então eles estão descendo no monte, e os carros de ferro, com espadas e lanças, vão triturar. Vai acabar. Mas o texto diz que, de uma forma misteriosa, todo o exército de Cícera cai por terra. O que aconteceu no Vale do Quizon? Isso você só vai saber no próximo sermão. Não vai ser aqui. A dica está no capítulo posterior, quando Débora canta a vitória. E depois, se você descobrir, você me fala. Aí eu quero compartilhar com você algumas coisas. Então, uma vitória misteriosa, diante de um inimigo humanamente impossível, você tem, por fim, em último lugar, uma morte vergonhosa. Versos 17 a seguir. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Como assim? Os queneus eram aliados. E havia paz com o inimigo? Há uma outra tradução, chamada de Septuaginta, diz que havia uma amizade entre eles. Sim, estamos diante de um traidor. E o texto vai mostrar que Cícera pede abrigo à casa do seu amigo. Verso 18. Saindo Jael,
ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma cobertura. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Então aqui você vê, ele foi para um lugar onde ele sabia que haveria hospedagem. Alguém que estava no meio do povo de Deus, mas teve uma amizade com o inimigo. Segundo, você vai ver que ele pede proteção. Além de abrigo, você vai ver que no verso 20 que ele pede proteção. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda. E há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde não. Versos 21 e 22, a morte. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. De sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Imagem sangrenta, né? O método da morte de Cícera é curioso, é humilhante. Naquela época, as mulheres tinham a obrigação de armar e desarmar as tendas. Era um trabalho feminino. E o grande comandante de Jabim morre pelas mãos de uma mulher com uma arma caseira, vamos assim dizer. Essa era a mulher de quem Débora estava falando. A estaca e a tenda, utensílios domésticos, mas que nas mãos de Jael, mulher de Heber, tornaram-se armas letais. Parece-nos que a Jael, a mulher desse homem traidor, era uma mulher de Deus. Ela não traíra o seu povo. Mas há momentos na nossa vida em que pessoas colocam obstáculos para que você sirva a Deus. Possivelmente Heber era este homem. Um homem que colocara obstáculos para a sua mulher. Mas ela seguiu. E o texto termina dizendo, versos 23 a 24, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos olhos de Israel, dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. O texto termina com muito sangue. Você vê o texto começando com uma mulher e terminando com outra mulher, a liderança masculina aos frangalhos, e o grande comandante dos exércitos de Jabim morto. O que nós podemos aprender dessa história? 3 lições, rapidamente. Uma palavra para aqueles que têm dúvidas sobre como discernir a vontade de Deus. Uma palavra para você. Eu acredito ser importante falar sobre isso, porque nós não temos mais profetisas como Débora. E muitas pessoas podem alegar o seguinte: olha, eu sou hesitante, eu tenho medo de tomar determinadas decisões. Sabe por quê? Porque eu não sei o que fazer. Qual faculdade Deus quer que eu curse? Qual é o nome da minha futura esposa, do meu futuro marido? Eu não tenho mais uma Débora para me guiar. Na época, Baraque é pecador, porque ele tinha a palavra de Deus de forma clara. Eu não. Eu não tenho uma profetisa do meu lado. E assim pessoas inventam desculpas para ser hesitantes e não fazerem a vontade de Deus. Mas, irmãos, eu quero ressaltar que há muitos métodos criados pelo homem para saber a vontade de Deus. Porque a ideia dos evangélicos hoje é a seguinte: se Deus não especificou na Bíblia detalhes da minha vida, há outros métodos que eu posso me valer para saber a vontade dele. Aí você vai ter pessoas que todo dia tem sonho, todo dia fala com o anjo e tem revelação, não é? Para saber que faculdade ir,
com quem vai casar e assim por diante. No meio presbiteriano é diferente, mas tem também. Pessoas que dizem o seguinte: não, Daniel, eu sei que este é o trabalho que eu devo ir. É a faculdade que eu escolhi para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou em paz comigo mesmo. É a vontade de Deus para mim. Deus me trouxe paz no coração. Quem disse que paz no coração é sinônimo da vontade de Deus? Às vezes, nós devemos tomar atitudes mesmo não tendo essa paz no coração. Quer ver um exemplo? Como que você acha que fica o coração de um conselho numa disciplina severa? Fica tranquilo? Tem presbítero que nem dorme. A carga do pastoreio de vocês. A responsabilidade é grande. Ele está em paz no coração? Não. Mas ele tem que fazer o certo? Sim. Pais, quando corrige filhos e assim por diante. Então, estes meios criados pelos homens não fazem jus à palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer que nós, como crentes, devemos procurar conhecer a vontade de Deus. A vontade revelada, os princípios pelos quais devemos nortear a nossa vida. Por exemplo, você vai falar de trabalho, princípios básicos, esse trabalho vai te tirar da igreja? Vai prejudicar a sua vida espiritual? São perguntas que tem que fazer. Você é bom no que você faz? Você consegue dizer que Deus pode olhar para o seu trabalho e falar: eu sou glorificado quando Ele faz isso? São coisas que a gente deve entender. Deus não revela a sua vontade secreta, os seus decretos, mas Ele nos dá princípios. E estes princípios nós devemos conhecer. Porque quando nós conhecemos e não seguimos, nós temos a mesma postura de Baraque. Você sabe o que você tem que fazer no seu trabalho, como crente. A pergunta é se você vai fazer. Você sabe o que você tem que fazer como marido, como mulher, como esposa. A pergunta é se você vai hesitar como Baraque hesitou. Não precisamos de profetisas como Débora. O cano foi fechado. Há princípios para todas as áreas da vida. Agora é só a vez de entrar no campo e fazer o gol. Segundo, uma palavra para aqueles que se sentem incapazes ou fracos para trabalharem na obra do Senhor. Irmão, eu sei que por vezes nós encontramos limitações em nossa própria casa. Às vezes nossos pais não são crentes. Pais divorciados. Por vezes o marido é descrente ou a esposa. Era o caso de Jael. Jael foi um instrumento de Deus para derrotar um grande inimigo de Israel. Você vai ver em Juízes capítulo 5, verso 24, que ela é chamada de bem-aventurada entre as mulheres. Um título que vai se referir a Maria, mãe do Senhor Jesus. Ela era uma mulher de Deus, mas houve um tempo na vida de Jael que ela não pôde se dedicar quanto queria. Mas aprove a Deus usá-la na sua limitação no tempo que Ele determinou. Então, a minha palavra de encorajamento para você é o seguinte: se você se sente fraco, não se vê com muitos dons para ajudar a igreja, eu peço que você persevere. Vai chegar a sua hora. Como aconteceu com Jael. Deus usou uma estaca. Uma estaca para vencer um comandante que tinha 900 carros de ferro. Este é o nosso Deus. Deus está muito além das nossas limitações e fraquezas. Ele usa, às vezes, pessoas como Eude, preparada, capaz, mas usa também pessoas como a mulher Jael, limitadas, esperando no Senhor a hora certa. Será que não chegou a sua hora de agir? Use aquilo que Deus deu nas suas mãos. Se você tem um dom da hospitalidade, exerça esse dom. E é uma palavra muito oportuna para o momento que a gente está vivendo, de eleição de diáconos e presbíteros. Há muitas pessoas, às vezes, que têm medo, pela sua simplicidade. Ei, Deus vai usar você, na sua simplicidade, para o louvor da glória dEle. É assim que Ele faz. Este é o nosso Deus. Porque no final, a glória é toda dEle. E por fim, em último lugar,
Uma palavra para você que tem medo das consequências que a sua fé pode trazer. Por que, afinal, Baraque teve medo? Fica a pergunta. Ó, Débora, se você não for, eu não vou. Por que Baraque precisou de garantias? Eu vou para outro caso também. Por que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, teve medo de uma mulher? Olha, você fala como ele. Você estava com ele, eu não, mulher. E negou o Senhor Jesus quantas vezes? Por que Pedro ficou com medo ali? Pedro viu Jesus sendo transfigurado. Viu tantas coisas. Por que, afinal, temos medo, irmãos? Das consequências de sermos fiéis a Deus. Por quê? Afinal de contas, nosso Deus não é grande? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o antônimo de medo? Não ouvi? Segundo o dicionário. Na Bíblia a coisa é um pouquinho diferente. Olha o que diz 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O contrário de medo na Bíblia é amor. E eu vou explicar, e faz sentido. O que faz uma mãe entrar no carro em chamas para tirar de lá o seu filho? O amor. A questão não é só coragem, a questão é amor. Veja, o que faz Jesus chegar a Jerusalém e expulsar os mercadores do templo? Pessoas assim gabaritadas e que tinham contatos com os herodianos que poderiam matar Jesus naquele exato momento. Mas Jesus, quando chega a Jerusalém, tira os mercadores de lá. Por quê? Amor. Tanto é que ele cita o texto, o zelo por tua casa me consome ou me consumirá. Foi o amor de Jesus que o impeliu, o amor de Jesus ao seu Pai que o impeliu àquela ação. O que fez Jesus, irmãos, se humilhar, enfrentar o madeiro maldito por seu povo. Vocês acham que é só coragem? É amor. Quando Jesus, no final do Evangelho de João, vai restaurar Pedro, que negou, ele não fala uma palavra sobre coragem, mas fala sobre amor. Então fica a pergunta, por que por vezes nós temos medo de sermos fiéis a Deus? Em última análise, é porque nós não o amamos como deveríamos. Nós queremos garantia. Senhor, eu vou ser fiel, mas o que eu vou ganhar com isso afinal? É garantido que eu vou sobreviver no final? É garantido que vai dar tudo certo para mim? Irmãos, que Deus nos ajude a olharmos para o amor de Jesus, que diferente de Baraque, não pediu nenhuma garantia. Pelo contrário, o Pai disse, você vai morrer. Ele disse, eu irei. Que Deus nos ajude a sermos fiéis dessa maneira. Amém. Neste momento, vamos, em resposta ao que nós ouvimos, vamos falar um pouco, cantar acerca da bondade do nosso Deus e de quanto o amamos. Com o grupo Shalom. Vamos cantar a respeito da bondade do Senhor. Que essa música seja uma oração. Que nós possamos lembrar do amor de Cristo, da graça dele. E que esse amor nos ajude a lançar fora todo medo.
Convido o reverendo João Marcos para que nos conduza na oração final e impetre a bênção dos apóstolos. Oremos, irmãos. Ó Deus, olha para nós. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Tu sabes, ó Deus, das